Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente, um grande abraço, você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso programa Passando a Limpo, um grande abraço. Você já está vendo aí, meu amigo jornalista Roger Campos, está presente com a gente aqui. Aliás, bom dia, meu Roger. Bom Prazer dia, tê-lo aqui, cara. Joninho, bom dia a todos da audiência da equipe Positivo. Pois não, o Roger veio aqui para falar a respeito da entrevista que a gente fez com o Popó esta semana aqui no programa Passando a Limpo. Daqui a pouco ele vai falar a respeito disso aqui no programa e vocês podem ficar ligados que a gente vai falar a respeito de animais, cães, gatos e animais em geral, e ele vai falar também a respeito da entrevista que o vereador Popó esteve presente aqui no nosso programa Passando a Limpo. Então vocês fiquem ligados com a gente e além de outros assuntos também, vamos aproveitar a vinda do Roger aqui e vamos conversar também de política, vamos conversar também de futebol, de seleção brasileira, mas muito rápido vamos falar da seleção, porque senão nós vamos ficar muito bravos aqui, porque seleção é brincadeira, foi uma brincadeira. Foram passear na Copa do Mundo e depois continuaram passeando pelo exterior, né? Não tiveram a vontade de vir aqui para o Brasil. Chegou somente um jogador lá do Botafogo, que eu nem sei o nome e nem quero saber também. Vamos lá, já eu volto. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, olha, o programa Passando a Limpo, ele tem o patrocínio de Lume Imobiliária e Contabilidade, a certeza de bons negócios, na Avenida Oswaldo Cruz, 448, o telefone é 3265-1504. A Sofera Estruturas Metálicas, com qualidade, confiança e rapidez, 99870-6949. Precisou de gás, o gás que chega rápido na tua casa? Ligue agora, ligue já. Kleber Gás, 3265-2369 ou 99757-2369. Pois bem, meus amigos, eu estou recebendo aqui o nosso amigo jornalista Roger Campos, ele que é do Conexão Três Pontas, mas que também atua aí, como é que eu posso chamar? Nessa área de animal. Protetor dos animais. Protetor dos animais. E daí o Roger, ele ouviu a entrevista que eu fiz aqui com o Popó. E você tem algo a dizer e contestar algumas coisas que o Popó disse aqui na entrevista. O que seria, Roger? Mais uma vez, primeiro, bom dia, grande abraço a todos e parabenizar pelo trabalho de anos e anos da equipe Positivo, que, aliás, foi um precursor dessa história toda da internet, quando a gente nem acreditava que isso era importante e realmente é a grande sacada. Bom, Silvana, em relação ao que você me perguntou, primeiro deixar claro o seguinte, eu não tenho nada contra a pessoa do vereador Fabiano Popó Diniz, até porque nas duas eleições dele, ele me procurou para que eu desse apoio para ele, e eu ajudei na eleição dele, só que parece que depois da eleição as pessoas têm uma vaga lembrança, perderam a memória, e aí, enfim, passa na rua, vira a cara, finge que não conhece, não tem problema nenhum quanto a isso. Só que a pessoa tem que ter postura, tem que ter a mesma hombridade de quando me procurou para apoiá-lo na época da eleição, também tem que ter a mesma postura de aceitar uma crítica que é construtiva, que não é destrutiva. Até porque ninguém em Três Pontas faz o trabalho que o Popó e principalmente a Tânia fazem. Ninguém faz. Lá no passado a gente teve a Bela contadora, a Maria Isabel, que era o que hoje é o Popó e a Tânia. Tinha lá 200 animais abrigados e vivia por conta disso. A gente não consegue ver o Popó e a Tânia, por exemplo, num bar, numa vida social, porque ficam 24 horas por conta disso, principalmente a Tânia. Uma guerreira. A questão é que tem alguns mecanismos no trabalho que é feito que precisam de aprimoramento. E aí a gente tenta, como protetor, conhecendo a realidade demais, porque a gente anda, o Silvano sabe disso, o Dioninho também, nosso amigo Denis, enfim,
todos da imprensa, a gente sabe que Três Pontas, infelizmente, vive duas realidades, e não é de hoje. Em cada esquina a gente encontra, Silvano, um cão abandonado e a gente encontra um comércio fechado. A questão do comércio fechado é política, uma série de outros temas que eu não vou entrar. Mas em relação aos cães e em relação ao que foi falado, 2 pontos me pegam fundamentalmente. O primeiro deles, quando dizem que diminuiu o número de cães abandonados em Três Pontas. O próprio vereador Popó, que esteve lá no Pô de Café Podcast, foi muito bem recebido, com a Ana Cláudia, como tem que ser, enfim. Disseram, no seu programa também foi dito que o número de cães em Três Pontas diminuiu. Não diminuiu. Eu tenho fotos, eu tenho vídeo, eu pego qualquer um que pensa o contrário e eu saio agora de carro. Na região do Lixão, na região do Cidade Jardim, o Santa Teresa 1 e 2, que agora é o Nova Três Pontas, virou um depósito de cães. Pegam de outros bairros, vão lá porque tem aquele bairro que está sendo construído, aquele loteamento que está sendo construído. A única coisa que acontecia naquele loteamento é uma circular que andava lá para pegar não sei quem, fantasma, Gasparzinho, não sei mais quem. Fora isso, aquilo lá é um depósito de cães. Como se não bastasse de outros bairros, tem gente de outras cidades que vem aqui e que descarrega, e que joga, e que deposita os cães aqui. Para dar um exemplo claro, agora, nesse momento, eu levo quem tiver na audiência da equipe positiva, comigo, levo vocês até a Avenida Oswaldo Cruz, atrás da Academia Body Health. Nós temos ali agora uma cadela prenha, com 7 cães em torno dela. Eles moram ali no matagal, ali atrás da Body Health. O que vai acontecer, Silvano? E você que está acompanhando em casa, amigo Johnny. Daqui uns dias, essa cadela vai jogar entre aspas, nas ruas de Três Pontas, 8, 10 filhotes. Então, se nós temos 7 cães rodeando ela, mas elas são 8, com mais 8 ou 10 filhotes, vamos colocar 10 filhotes, a gente já vai para 18. Esse 18 não vai conseguir castrar as fêmeas e os machos, eles vão se multiplicando. E aí a gente vai continuar enxugando gelo. É claro, repito, a César o que é de César. O trabalho que o Popó e a Tânia fazem é maravilhoso. Como também faz um trabalho excepcional a Thaís Diniz, da ONG Protetores de Sofá, o Alan também, que tem a sua ONG, e tantas outras pessoas que fazem e que não gostam de aparecer. E eu gosto de dar nome aos bois, mesmo essas pessoas às vezes ficando incomodadas. Ô, Rocha, mas se esse trabalho de castração não tivesse sido feito lá atrás, você não acha que hoje, você está dizendo esse grande número, eu acredito em você, porque você sai andando aí pela cidade para ver essa questão de animais, se esse trabalho não tivesse começado lá atrás, não teria um número maior de cachorros hoje nas ruas? Eu acredito que sim, mas aí então eu já vou no epicentro, no olho do furacão, que é a questão que eu já debati com o vereador Popó, eu já debati com todas as autoridades, nós fizemos uma reunião recentemente com a presença do vice-prefeito Michael Douglas Vitor Machado, com o presidente da Câmara Miller Bueno de Andrade, com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e com a Thaís Diniz da ONG Protetores de Sofá. Silvano, tudo na vida é prioridade. Existe prioridade e direito prioritário. Por exemplo, a gente vai lá na casa lotérica. A gente está numa fila. Se olhar para o lado, tem uma fila que é para idoso. Mas se não tiver e tiver um idoso na nossa fila, ele tem direito de passar na frente. Se tiver uma gestante, se tiver um deficiente, é assim num ônibus, é assim num banco, é assim em qualquer situação. Pronto atendimento municipal, que tem uma série de motivos que leva a esse caos. Um desses motivos, e a população às vezes fica brava comigo, é que a população não sabe usar o pronto atendimento. Esquece que tem uma rede de postos. E aí todo mundo vai lá. Às vezes está até com uma unha quebrada, quer ir no pronto atendimento municipal. Chega lá, se eu tô com uma unha quebrada, eu cheguei na frente, mas Deus o livre guarde, chega o Silvano infartando, o Silvano vai ter que passar na frente, protocolo de Manchester, ou seja, é prioridade. O pessoal tem que entender isso, né? Tem que entender isso, só não entende porque não quer. E aí, na questão dos cães, que a gente fala muito,
é que o Roger é o primeiro da fila de castração. Fiz o cadastro, a castração funciona, bacana, tem o apoio do Noraldino, ou teve no começo, enfim, o deputado Noraldino, que é um grande defensor da causa, enfim. Aí o meu cão, a minha cadela, lá dentro da minha casa, é a primeira da fila, Silvano. Aí, atrás da Body Health, tem uma cadela cruzando com vários cães e ela vai ficar prenhe. Na opinião de vocês, sejam sinceros comigo. A prioridade tem que ser para o Roger, que tem uma cadela dentro de casa e que não vai cruzar com ninguém na rua, que não vai jogar um monte de filhotinho na rua, não vai inflamar esse problema ainda mais? Ou vocês acham que, olha, Roger, você é o primeiro da fila, mas tem uma emergência, tem uma urgência, tem uma cadela de rua que ela não pode esperar. Vamos colocar ela, vamos castrar ela, assim que a gente castrá-la, depois a gente te chama novamente e você continua o primeiro da fila. A divergência que vocês têm é na questão da castração. São 2 pontos. Um dos pontos é a questão da castração, que é justamente quem faz não dá prioridade para os cães de rua. E digo mais, eu conversei com várias autoridades aqui do município, vários protetores, entendedores de cães, da causa animal, o próprio Noraldino, a equipe do Noraldino, todos concordam comigo, e eu não sou dono da verdade. Mas é fácil de entender que deveria haver uma prioridade. Só isso que deveriam enxergar, mas eu não sei por qual motivo eles não querem enxergar. E outro motivo que me incomoda muito, em tudo na vida, você lembra quando a Rede Globo ela era detentora dos direitos de transmissão da seleção brasileira? Peraí, a seleção brasileira nunca foi da Globo. Ela é do povo brasileiro, como diria Mané Garrincha, é a cachaça do povo. Tá errado, não tem que ser só a Globo. Mas essa conquista... A mesma coisa aqui. Aqui é só uma ONG. Essa conquista da castração não é deles? Sim. Eles não podem fazer da maneira que eles quiserem? Eles conseguiram, mas quando você fala é deles, você me dá a impressão de que é deles de forma particular. Não é deles. O Popó foi eleito defendendo a causa animal, ele vestiu a bandeira da causa animal, ele representa a cidade, ele não representa os anseios e as vontades de um grupo privado, de algo que é deles. Eles trabalham para o município e fazem um grande trabalho. E digo mais, Silvano, se eles fazem um grande trabalho, eu estou disposto a ajudar nesse grande trabalho. O Johninho está disposto a ajudar, o outro está disposto a ajudar. Você concorda comigo que mãos unidas, em qualquer situação, a gente resolve melhor o problema? Concordo, e concordo que o diálogo é a melhor maneira de resolver tudo. Claro. É óbvio. Claro. Você sabe que briga não leva para lugar nenhum. Você vai ter que falar mais aqui, Pedro. Como é que é a questão? Sim. Sim. Por que apareceu só o chamamento da ONG? E aí eu gostaria até que o Popó, se pudesse participar por telefone, enfim, porque assim, o que a gente fala, a gente tem que sustentar. Chegou para mim a informação, e aí ele pode contrapor, se eu estiver equivocado, de que eles não aceitariam dividir com outra ONG, que outras pessoas pegassem para dividir a questão da castração. Por que não? Por que só o monopólio? Por que só... O que ele disse aqui não foi isso. Ele disse que só apareceu a ONG. Só apareceu porque sabia que se outras ONGs entrassem junto, como gente de ONG chegou para mim e disse que, olha, se outra ONG entrar, a gente sai fora. Não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta. É uma pergunta que eu gostaria de fazer ao vereador Popó, para ver se isso tem fundamento. E fazer um convite no ar. O trabalho que eles fazem, repito, é excepcional. Mas deixem a gente ajudar a fazer. Eu comentei, Johnny, o problema é que não sai. Você vai ter que... Chega mais próximo aqui, não sai o som e vai ficar em branco aqui no ar. Você chega mais perto do microfone, você chega aqui... Então resolve aí que você entra, porque senão vai dar um branco aqui na entrevista, entendeu? Eu acho, Roger, que tem que se resolver. A união, ela faz a força. Não perca o raciocínio. E quando você fala a união faz a força, aí eu vou tocar numa outra ferida.
Cidade pequena tem uma característica muito comum, que é a tal da vaidade, que é a tal da inveja. A gente esquece que o sol e o céu nasceram para todos. Usufrui do sol e da sombra e usufrui do céu todos os filhos de Deus. A gente tem direito. Só que aqui é uma teimosia, é um negócio absurdo. Tem uma ciumeira, Silvano, dentro do universo das ONGs, de quem é protetor dos animais. Podem fazer cara feia, torcer o nariz quem mexe com isso, mas vocês sabem que eu não estou mentindo. Mas por quê? Ah, se fulano for na reunião, eu não vou. Se fulano estiver envolvido, eu não vou. E aí, não estou dizendo que não amam os animais, não. Amam e fazem muito. Só que a vaidade está colocada em primeiro lugar, e aí os cães não vão pode. Eu sou assim, ó, deixando de lado. Bota a cara e fala. A reunião é importante para isso. Para você chegar lá e falar o que você tem que falar. Igual você está chegando e falando aqui. Você está entendendo a jogada? Sim. Agora a pessoa não vai. Você também deve receber lá no Conexão. As pessoas chamam com algum problema na rua. Aí quando você vai lá, então vem cá que eu vou te entrevistar. Não, eu não posso aparecer. É isso. Mas tem que aparecer, ué. É isso. Como é que vai fazer sem A aparecer? pessoa liga para a equipe positiva para Conexão e fala assim, tem uma denúncia, uma reclamação, vai investigar. Beleza, mas passa para mim o teu nome, quem é você está como denunciante. Não, eu não posso aparecer. Ah, peraí, quer colocar o fogo nas costas dos outros? Ah, Roger, o Popó tá na linha? Ah, mensagem no grupo, pensei que era do Popó. Mas é o seguinte, é porque o Roger falou para ele ligar. Hã? A Tônia que mandou, já vou pegar aqui. Mas antes disso, eu quero perguntar, Roger, por que aí a pessoa vê você aparecendo, te conhece no jornalismo, mas por que você apareceu agora nessa causa animal? Na verdade, ou não foi, ou você já estava nessa causa? Na verdade, como é que é isso? Na verdade, eu não apareci na causa agora. Desde a época da Bela, eu ajudo, mas eu não fico criando alarde. Eu não fico fazendo propaganda, fazendo barulho. Desde quando eu mudei para Três Pontas, com 13 anos, eu já desenvolvi essa questão do amor pelos animais. Eu tenho um gasto fixo enorme de ração por mês. Quem me acompanha sabe, a minha moto está aqui fora agora. Vai abrir os 2 baús laterais e o baú traseiro está cheio de ração. Onde eu passo, junto com a minha esposa Renata, que é outra guerreira, a gente vai alimentando, como eu faço, por exemplo, com os cães da Body Health de vários locais. Então, não surgiu agora. Ah, mas por que você resolveu dar a cara agora, falar só agora? Porque a situação precisa ser aprimorada, porque o problema está chegando num nível... Essa semana, o colega Biscoito, lá do Biscoito Motos, que tem um trailer, postou um fila, não sei se vocês viram, gigantesco, que está avançando nos motociclistas. Cachorro parece um bezerro. E aí eu tenho que escutar de algumas pessoas, não tem cachorro abandonado. Está diminuindo o drive. Não está diminuindo. Não, eu falei que está diminuindo, eu vejo isso. Teve uma época que estava difícil. Você falou do pronto atendimento, inclusive lá as pessoas já chegam lá fragilizadas, tinha cães mordendo. No velório, até no velório os cachorros visitavam. Agora, o Popó trouxe uns números aqui. E eu acredito no trabalho do Popó, entendeu? Como também acredito no teu trabalho. Eu não estou desacreditando. Pela 5ª vez, o trabalho que o Popó e a Tânia fazem é maravilhoso. Já pensou o que seria de Três Pontas sem os dois? A gente estaria ferrado nesse assunto. E, inclusive, na entrevista aqui... Só precisa de uma sintonia fina, de ajustes. E eu disse aqui na entrevista... De todos vocês, eu especifiquei nomes, isso é um trabalho louvável. Sim. Por exemplo, o Popó, citando o Popó, eu fui lá um dia, você pode ir lá fazer uma matéria na casa do Popó, ele tem 500 animais lá. Não. Você também tem animais na sua casa, sim. Que eu sei não nessa proporção, sim. Mas tem. Você sabe da dificuldade que é e do que gasta para isso. Por isso que eu não estou cometendo a injustiça de atirar pedra no Popó e na Tânia. Eu nem poderia fazer isso, porque ninguém faz o que eles fazem. Só estou dizendo, Silvano, que é fácil de qualquer criança entender que o processo de castração precisa priorizar as cadelas de rua. Outra questão que precisa acontecer é todo mundo que se diz protetor de animal e que ama a causa, sentar na mesma mesa, deixar a vaidade de lado e falar, vamos nos unir para trabalhar pelo bem comum, pelo bem da cidade. Eu concordo, a questão de união eu sempre vou concordar. E também a questão do próprio município
fazer um pouco mais a sua parte. Agora é o seguinte, a Tânia que mandou aqui, Johnny, foi a Tânia, é o seguinte, diz para ele que é só pedir a castração com urgência que a ONG marca. Não é verdade. Disse que ele pede a castração, mas não leva o animal. Não é verdade. Você fez isso hoje? Não é verdade. Várias vezes a gente já tentou castração de cadelas de rua. Nós temos, por exemplo, um exemplo de uma cadela que, inclusive, depois, sabe por quem que ela foi resgatada? Pelo Miller Bueno de Andrade. Vários filhotes que deram cria num matagal, lá no Nova Três Pontas. A cadela ficou numa situação deplorável, o Miller levou a cadela para casa, infelizmente ela acabou falecendo. E os cãezinhos também, a gente não conseguiu adoção imediata. Aí tem uma certa razão no que a Tânia disse, para onde levar? Aí é que entra o poder público. Vamos lá. Então, em relação ao exemplo da cadela da academia atrás da Body Health, aí a Tânia e o Popó entendem, a Ana Cláudia entendem que tem que priorizar a cadela de rua. Beleza, vai pegar a cadela de rua, vai castrar. Durante 15 dias, essa cadela não pode voltar para a rua. Ela tem que estar com a roupinha cirúrgica para que ela não retire os pontos e que ela se recupere. Lar provisório. Se houvesse um diálogo maior entre as ONGs, a gente conseguiria momentaneamente colocar todas essas cadelas ou esses cães nesses lares provisórios e não somente pessoas diretamente ligadas à ONG, pessoas que gostam. Eu não sou de ONG, nenhuma, mas eu tenho 3 cadelas de rua que estão morando definitivamente comigo e até pouco tempo atrás eu estava com 14. Você cria quantos? 14 cachorros? Eu cheguei a 17, porque eu peguei a mãe com 8 filhotes, mais as 3 que eu tinha de rua e mais os 4 meus. No animal você pode confiar, né? Esse esse não falha nunca, Silvano. Esse não falha nunca. Ô, Roger, mas aqui, ela está dizendo para eu fechar aqui, as castrações são para todos. Ela diz que ela alimenta e cuida de 500 animais e animais também da rua, que eles levam para castrar. E disse que foi sim marcada uma castração, mas você não levou. Tá? Só para encerrar aqui, depois eu deixo você falar. Só o espaço claro. é seu para você dizer. Aí quando fala assim, marcou a castração e não levou, a Tânia sabe melhor do que ninguém que, vamos lá, eu recebo uma ligação, olha, Roger, priorizamos o seu pedido, a sua entre aspas, a cadela de rua da Body Health vai ser castrada amanhã. Ok. Aí a gente vai lá para pegar a cachorra, é como se fosse um morador de rua, não tem moradia fixa. Aí a gente não consegue localizar. Eu mesmo tenho um vídeo de um resgate que eu fiz há um tempo atrás, que eu fui todo mordido por uma cadela ao lado do terreno do lado, outro caso, ao lado da Body Health, e nós ficamos mais de 15 dias tentando resgatar essa cachorra. Então, a Tânia sabe bem, ela já entrou até em túmulo de cemitério para poder resgatar filhote, aplaudo de pé, que quando a gente fala de uma cadela de rua, não é certeza absoluta que naquele dia específico a cadela vai estar no mesmo lugar e que a gente vai lá conseguir resgatar. Então, vamos parar de distorcer um pouco a realidade e enxergar que eu não estou aqui para tirar pedra nem na ONG, nem no Popó, nem na Tânia, nem nos veterinários que fazem, embora eu ache que outros tantos veterinários também poderiam ser inclusos, porque quanto mais gente lidando nessa causa, é mais fácil de resolver o problema. O que eu digo é, precisamos realmente priorizar a questão das cadelas de rua. Outra coisa, sentar todas as ONGs, vamos dividir? Tem alguém que realmente queira nos ajudar? Ótimo, porque a Tânia já está com quase 500 cães, está sobrecarregado, o Popó também está. E deixar essa vaidade esdrúxula de lado, não tem motivo para isso, já que a gente defende a mesma causa. O que você acha da questão de a prefeitura ter um canil? O Popó teve aqui por várias vezes, quando o pessoal começa a reclamar muito, eu sempre chamo o Popó aqui. Aí ele falou que canil em Três Pontas não dá certo, não funciona. E eu não me lembro de canil nas outras administrações, porque eles assumiram o canil.
Porque senão o cachorro ia passar até fome. Na verdade, canil não dá certo de jeito nenhum. O canil que teve em Três Pontas, a gente tem relatos, Silvano, de, por exemplo, porque você precisa de servidores 24 horas. A prefeitura não dispõe de servidores 24 horas, feriado, domingo, de madrugada, enfim. E os cães ficavam vários dias sem alimentação. É a mesma coisa de um hotel, né? É De um isso hóspede aí. esteve no hotel, né? E aí tinha casos recorrentes de cachorros que ficavam doentes e morriam e que os outros cães se alimentavam deles. É um canibalismo, digamos assim, porque faltava esse tipo de cuidado. Então, já que não tem condição de fazer, Silvano, eu não defendo que se crie um canil, mas eu defendo que se crie uma casa de passagem. O que é casa de O que passagem? seria uma casa de passagem? A prefeitura arruma um terreno, arruma um imóvel, se constrói um lugar ou se pega um lugar que já está pronto, faz uma parceria com alguns veterinários, com próprias pessoas que trabalham como protetores, para que ajudem na manutenção dessa casa. Então vamos lá, para que serve essa casa de passagem? Eu fui lá agora, peguei a cachorra atrás da Body Health, levei para a ONG da Tânia, da Ana Cláudia do Popó, para fazer a castração. Fez a castração. A Tânia não consegue ficar 15 dias com essa cadela lá. O Roger não consegue porque na casa dele não está cabendo nenhuma barata mais. Vamos pegar essa cadela, durante 15 dias ela vai ficar nessa casa de passagem. Para que os pontos, para que a cirurgia possa cicatrizar e a gente tente nesses 15 dias, através de uma grande campanha, adoção responsável fixa. E quem faria essa casa de passagem? Se não conseguir, infelizmente volta para a E quem rua. botaria a casa de passagem? Mas só para concluir, mas aí voltaria para a rua castrada. Não vai engravidar de novo e não vai inundar a cidade de novos filhotes. Sim, mas e quem montaria a casa de passagem? O poder público, a prefeitura, existe uma lei que muita gente não sabe que diz que toda pessoa tem o direito de alimentar qualquer animal de rua. Ah, na porta da minha casa você não vai alimentar. Tá errado. É lei. Noraldino postou isso. Todo mundo tem direito. E os municípios, eles têm obrigação, por conta da questão da saúde pública, de cuidar dos animais, de rua. E aí eu não falo só de cães, eu falo de cães, de gatos, eu falo de cavalos em Três Pontas, vários Na cães época tinha abandonados. cavalo também, então uma brincadeira, né? Tinha cachorro mordendo e cavalo solto para todo lado. Pois é. Você lembra, né? Além de muitos casos de maus tratos, como a égua Esperança, enfim, um pitbull que a gente encontrou com um arame em volta do pescoço, ele praticamente degolado. Enfim, situações que a Tânia convive diariamente, a Thaís convive, o Alan convive, a Ana Célia, todos convivem diariamente com isso. E pessoas, Silvano, que não aparecem, mas que fazem muito. O Miller Bueno de Andrade é um que defende muito a causa animal. O Michael, vice-prefeito, também é. Ronaldo Bernardes, da Artivac, tem não sei quantos cães do Sandro, fotógrafo que faleceu, foram para lá. Então a gente precisa de uma casa de passagem para que a gente possa pegar essas cadelas de rua ou esses cães, castrar durante 15 dias, eles ficarem lá, ou mesmo que não seja por isso. Tem um cão abandonado que está doente, que foi atropelado. A gente leva nessa casa de passagem, num convênio da prefeitura, com veterinários, enfim, os veterinários vão lá, cuidam desse cachorro, recuperam esse animal, se não conseguir dono, voltam para a rua, mas voltam para a rua saudáveis. Por que avançam? Por que mordem? Por que correm atrás? Primeiro, porque estão com fome, porque estão estressados, porque são judiados e porque estão machucados. Você já viu o teu temperamento normal e o teu temperamento com dor? É pior, né? Você Com dor a gente fica nervoso. A mesma coisa os cães. Agora, o poder público precisa descruzar os braços. A prefeitura precisa agir o quanto antes e fica aqui o meu agradecimento, que tivemos recentemente uma reunião justamente para tentar enxergar algumas saídas para esse problema. Infelizmente, o vereador Popó não compareceu, foi convidado. Seria fundamental que ele estivesse lá, porque ele é oficialmente o representante dos animais, ele foi eleito defendendo a causa. Mas não foi, não vou não, porque o Roger lá vai arrumar confusão comigo. O Roger não arruma confusão com ninguém.
Eu apenas iria colocar os meus pontos de vista e ouvir os pontos de vista dele. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, fica o convite, se quiserem voltar lá no Podcafé Podcast, porque eu não posso mandar no programa do Silvano e falar, voltem aqui que vocês serão ouvidos novamente. Se quiser também vir aqui, o Popó e você, tá convidado. Portas abertas. Aqui é Tribuna do Povo. Aqui, ó, Sim. eu sempre digo uma coisa, a gente tem que ouvir todos os lados. Sim. Todos têm as suas versões. Sim. E quem vai dar razão ou não é o público. Claro. Você concorda? Claro. Ô, Roger, pra gente encerrar esse assunto, que o Roger é um cara polêmico, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é de um vereador daqui a pouco. Então, tem que aproveitar que o Roger está aqui, eu não posso deixar passar batido, né, Roger? Mas, então, para encerrar esse assunto, o que você quer acrescentar? O que você quer falar? Pode falar aí à vontade, o que você quer? Só agradecer imensamente o espaço e para depois não ficar zum na rua. Você viu que o Roger estava detonando a Tânia e o Popó? Mentira. Isso aí é falta de discernimento, de leitura emocional, de você entender o que foi falado. O trabalho que eles fazem é maravilhoso. Eu só defendo que deveria a castração ser feita não apenas por uma ONG, mas por mais pessoas envolvidas, caso outras ONGs também queiram assumir. E devemos priorizar a castração das cadelas dos animais de rua. Só isso, no mais, só aplaudir de pé o que o Popó, a Tânia, a Thaís, o Alan, todos fazem. Beleza, você pretende mexer com política? Qual que é a tua ideia? Você pretende... Cara, eu vou te ser muito sincero. Antônio Hermílio de Moraes, que era dono do Grupo Votorantim, tinha uma frase que era maravilhosa, que ele falava: política é a arte de pedir dinheiro aos ricos, pedir voto aos pobres e depois de eleito a gente virar as costas para ambos. Eu defendo que pessoas de bem não mexem com política, mas é claro que eu não estou generalizando, tem muitas pessoas boas envolvidas na política. Eu não gosto, eu detesto política. Mas se eu precisar entrar para defender a causa animal, eu vou entrar. Tá explicado. O Roger tá lá criando esse auê todo porque quer ser candidato. Não quero ser candidato, detesto política, não tenho saco para ficar escutando as pessoas me apontando o dedo, falando as coisas para mim. Roger, você seria um bom vereador. Eu acho que eu estaria... Conhecimento você tem, velho. Eu acho que eu tacaria fogo no poder legislativo, Isso, mas eu não penso nisso sinceramente. Agora, fazer projeto também, né? Que a Câmara não faz projeto nenhum, né? Não. Você já terminou dos cachorros? Pode passar para outro assunto? Pode? Você que manda. O que você acha da Câmara que está aí, essa nova legislatura que está 1 ano e meio quase? Eu acho péssima. Eu não sei você. Eu já disse aqui várias vezes. Eu acho que tem muita boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção não resolve nada. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho o presidente da Câmara excepcional, eu acho muitos vereadores bacanas demais. Por exemplo, você falou em relação a um determinado vereador. Antônio do Lázaro. Esse determinado vereador aí, Antônio Carlos de Lima, para o curral eleitoral dele, ele é maravilhoso. Eu disse isso aqui. Eu não vou dizer. Eu não gosto dele. Assim, eu não tenho lá convivência, não é que eu não gosto, eu não tenho convivência com ele. Eu não vou dizer que lá pro Quilombo Nossa Senhora do Rosário ele seja ruim. Não é. Ele defende com unhas e dentes. O problema é que, assim como o Popó não tem aceitado crítica em relação a essas questões dos animais, ele também não aceitou uma crítica que eu fiz. E ele tem que lembrar, todas as pessoas têm que lembrar que estão na política, que tem que aceitar a crítica sim, porque vivem do dinheiro do povo. Somos nós que pagamos o salário deles. Se eles não querem ter o dedo apontado, responder crítica, se qualifiquem e arrumem uma profissão que não dependam do dinheiro do povo. Enquanto dependem do salário do povo, tem que abaixar a orelha, tem que mostrar serviço, sim. Mas respondendo a sua pergunta. Eu quero saber do Antônio do Lázaro. O grande problema da Câmara é que a Câmara está rachada. E eu te falo isso com embasamento. Mas rachada como assim? Os novos vereadores de um lado e os vereadores antigos de outro. Mas você acha que eles estão certos ou estão errados? Eu acho que estão errados. Por quê? Quando você se candidata para defender quem? Povo. O povo. Então não é o seu grupo político, não é o seu curralzinho, não é a sua turminha. E você sabe que o novo presidente da Câmara vai sair desse grupo de 6 vereadores novos.
Você sabe que vai sair entre eles. O novo presidente da Câmara. Porque o Miller não pode mais. Sim. Entendeu? Sim. Vai sair entre eles. Eles vão resolver e vão votar no novo presidente. Então, tudo indica que sim, a não ser que mude o regimento interno. Não, mas vamos mudar o regimento nessa altura do campeonato. Eu ouvi um papo aí que queriam mudar para ter reeleição. Sim. Você ficou sabendo disso? Sim. Eu mesmo, eu sou contra. É disso que eu tô falando. Eu sou contra. Você seria a favor disso? Eu não sou a favor de nenhuma reeleição. A gente tem agora o caso do presidente da Nicarágua lá, que disse que não vai ter mais eleição no país dele. Fundo, né, Roger? Você viu o que o cara disse? Brincadeira. Como que o cara pode dizer uma coisa dessa? Aliás, aqui em Três Pontas a gente já teve uma série de ditadores, né? Ou a gente ainda tem alguns na política que fazem um mal danado, né, Silvano? Como temos pessoas ruins, ridículas, perseguidoras, já tivemos isso aí. É complicado, né? Você perseguir, por exemplo, um pai de família. Sim. Sim. Eu não vou falar nomes aqui, não, porque já. Mas, assim, o que mais irrita é que quando o Silvano elogia uma pessoa, o Silvano é a melhor pessoa do mundo para essa pessoa. Mas no jornalismo é assim. Mas se o Silvano critica no dia seguinte, ele passa a ser mal visto pela pessoa. Eu já nem esquento mais. Eu fiz o seguinte: eu faço os comentários aqui, e aí tem pessoas que. Tá puxando o saco do prefeito, que não sei o que. Eu falei, eu dou o nome da pessoa, eu falei, então vem cá. Por que você não pega, levanta a bunda da sua cadeira e vai lá e fala pro prefeito? Eu falo aqui, eu fiquei 3 meses descendo a lenha no prefeito. Todo mundo é prova que acompanha a gente. Sim. Eu fiquei porque a cidade não estava legal. Tanto é que deu uma dinâmica. Eu vi, você também falou lá, todos os órgãos de comunicação, a cidade melhorou. Melhorou. Pode até ser que as pessoas não estejam gostando, mas melhorou em relação ao que estava. Melhorou muito, principalmente o clima de paz na cidade toda, e isso chega até o trabalho da imprensa. A gente não tinha acesso, a gente não tinha direito, a gente muitas vezes era maltratado. Depois e aqui eu não estou fazendo campanha eleitoral não, tá, gente? Depois da gestão do Marcelo Chaves, com a gestão do Marcelo Chaves, que para mim é um dos maiores prefeitos da história de Três Pontas, a coisa melhorou muito. E aí a gente chega na atual gestão. Mas a atual gestão está sendo bastante criticada. A questão é que o sarrafo foi colocado muito alto pelo Marcelo. Se o Luizinho e o Michael fizerem 6,5, tá pouco, porque o Marcelo, entre aspas, fez 8,5, fez 9. Mas o Marcelo tem que se ressaltar uma coisa. O Marcelo teve dinheiro, né, Roger? Marcelo teve muito dinheiro na época da pandemia. Teve dinheiro lá Claro. Teve o governo do estado começou a pagar, tanto é que ele fez a estrada de foguetinho financiada. Perfeito. O Marcelo teve dinheiro do rompimento da barragem lá de Brumadinho. Entendeu? Então, o Marcelo teve dinheiro. Só que o Luizinho tá nas vacas magras. Eu não estou defendendo aqui, não. A gente tem que falar, porque a gente sempre falou isso aqui. Mas eu quero saber qual foi do lado, você não falou. Vou falar, mas tem uma questão do Marcelo que eu acho que é o diferencial, independente de ter dinheiro ou não. Quando o Marcelo saiu da Câmara, que ele acabou de ser empossado, enfim, você estava junto, a gente se reuniu ali caminhando para a prefeitura e fizemos a primeira pergunta para ele. Marcelo, qual que é seu primeiro projeto como novo prefeito? Ele falou, fazer uma reunião com todos os vereadores, governar para todos. Eu falei, peraí, mas isso inclui oposição? Ele falou, sim, eu não governo só para o meu grupo político. O Marcelo é o pacificador. É isso que aí o que acontece? Na administração, antes do Marcelo, eu descia a lenha todos os dias. Eles não recebiam nós, eles recebiam. Não recebiam nós. Não, tudo que a gente mandava, ficava aqui pedindo material. Sim. Tudo. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, porque é o seguinte, eu falo assim, a gente tem que caminhar junto para trazer as notícias da cidade. Exatamente. A entrevista que um prefeito aí renunciou, eu não participei. Acho que só vocês participaram lá. Nós aqui não participamos, nós nem fomos convidados. E coincidentemente caiu naquele dia que estava começando a greve dos caminhoneiros, lembra? Sim, claro. E nós não fomos. O Marcelo entrou, ele convidou a gente, falou, gente, agora mudou. Completamente diferente a partir de agora. Agora é outra administração. Ele fez errado? Não. Ele fez o certo. Pois é. Gente, a imprensa, se quiser arrebentar, a imprensa tira um prefeito. Claro que tira. Tira um prefeito. A Rede Globo tirou um presidente, tirou Fernando Collor de Mello. Começa a bater todo dia. Então, quer dizer, o Marcelo começou essa pacificação no município. E essa pacificação, o que ela trouxe para o município? Trouxe dividendos, dinheiro.
Sim. veio com mais recursos, o Caixa alocou mais recursos, o dinheiro colocou no município de Três Pontas. Claro. Eu não contei, além do dinheiro todo que o Marcelo teve, mais o impulsionamento das emendas do Diego no Caixa. Nossa. E aí, a gente teve outras gestões, por exemplo, que fechavam as portas para determinados deputados por conta de ranço político. Isso é um atraso danado para a cidade. O dinheiro vindo é para todos. Claro. Não importa de quem. Claro, não importa de quem. Da turma do Dimas Fabiano, tá lá o Robertinho, quem mais? O Robertinho, o Pastor. Tem dinheiro dele? Mais de 3 milhões alocados? Tem que ser dito, tem que ser divulgado. Eu divulgo aqui. Claro. Eu divulgo aqui. Você me perguntou do Tudo lá. O que foi Antônio Carlos o problema? O que foi o entreveiro da negócio? A questão é a seguinte, ele tem uma personalidade que eu não concordo, que eu não gosto, assim como ele deve também não gostar da minha personalidade, do meu jeito de ser. Isso é direito meu, é direito dele. Até aí, tranquilo. A questão é a forma como ele, às vezes, fala, vai no plenário, dá a impressão de que ele quer se impor pelo medo, pelo grito, pelo peito estufado, pelo dedo em riste. Enfim, eu acho que a gente já passou dessa fase. Eu acho que o diálogo é sempre a melhor forma da gente conquistar as coisas. Reforço. Para o curral eleitoral dele lá, ele é ótimo. Para a cidade, eu não gosto. Eu não gosto da forma como ele trabalha, da forma como ele se dirige às pessoas. Você acha ele mal educado? Eu acho que tem determinados momentos que ele é mal educado. Eu vou usar esse termo para não criar mais polêmica. Pode usar o termo que você quiser. Ele já não deve gostar de você mesmo. Porque você vai falar. Não, mas Só é o seguinte, eu quero dizer que se o Roger falar do que nós estamos dizendo aqui, se ele quiser vir aqui, também pode. Aqui é a tribuna do povo. Não, pode vir falar. Eu só acho, Silvano, que ninguém tem o direito de ameaçar ninguém. Ele ameaçou quem? A servidora, dizendo que a servidora está mentindo porque vários cachorros acompanham essa servidora. Ela é mentirosa. Peraí. Um político chamar alguém de mentiroso, no mínimo não tem espelho em casa. Né? Não tem óleo de peroba para passar na cara. Porque não dá para um político querer apontar para ninguém chamar alguém de mentiroso. E outra coisa, quando você vai ameaçar alguém, apontar o dedo para alguém, faça com alguém maior do que você. Não faça com uma servidora humilde, com uma coitadinha. Não faça com esse tipo de gente. Porque além de canalice, é covardia. Entendeu? Faz com quem é do seu tamanho, faz com quem é grande. Então não precisa esse tipo de situação. Porque se não fizerem nada, eu vou fazer do meu jeito. Peraí. E aí entrou numa seara que eu não aceito como jornalista, que é justamente a questão de humilhar qualquer trabalhador, qualquer ser humano, e também já entra na causa animal. Porque, peraí, se continuar isso, eu vou agir do meu jeito, vai fazer o quê? Vai pegar os cães, vai mandar matar os cães? Ele falou isso na Câmara, né? Ele vai agir, mas qual que é o jeito que ele vai agir? O que ele vai fazer? Qual que é o jeito que um político deve agir? Através da caneta. Com certeza. Não é através da ameaça. Não é um ex-prefeito, por exemplo, chegando e te ameaçando tal coisa, te perseguindo, indo nas empresas que você anuncia. Enfim, isso aconteceu não é isso. Comigo. Teve gente que comigo também. Comigo aconteceu e não conseguiram. E com você eu creio que o mesmo. Sim. Porque você faz um trabalho sério e nós fazemos. Sim. Foram lá para tirar patrocínio da equipe, rapaz. É brincadeira. Eu tive que ir embora de Três Pontas numa época por causa disso, Silvano. É triste, né? É triste, é complicado demais. Mas, assim, o Roger é inimigo do Antônio Carlos? Não sou inimigo de ninguém. Ele faz o trabalho dele. Quando eu acho que ele acerta, eu vou, reconheço, publico, não tem problema nenhum. Um acerto dele, hein? Não tem problema nenhum. Sempre é um acerto dele. Eu acho que ele acerta muito no que ele faz em defesa lá do Quilombo Nossa Senhora do Rosário. Eu achava uma coisa, essa estrada aí do Quilombo é o mérito dele. Porque esse rapaz trabalhou para esse asfalto e agora do Ponta Leite. Então, aí quando veio as eleições e abriram as urnas, eu achei e achava, mesmo pelo temperamento dele, descontrolado às vezes, de ser, ele teria que ter tido mais votos. Até porque esse asfalto aí
é um asfalto que ajuda o povo da cidade de Três Pontas. Não é só o povo do Quilombo Nossa Senhora do Rosário. É o pessoal das fazendas, sítios, empresas daquelas localidades, entendeu? Sim. Então, quando veio a votação, eu achava que ele teria que ter tido mais votos. Por esse trabalho que ele faz, entendeu? Mas, talvez, o jeito dele de ser fez com que ele não tivesse votado. Não vou votar nesse cara, não. Esse cara é ridículo, é isso, aquilo. Né? Eu acredito que sim, e eu sirvo de exemplo, porque para a gente apontar o dedo para o outro é muito fácil, mas a gente não consegue reconhecer as próprias falhas. Eu acredito que o meu jornalismo tenha melhorado muito depois que eu fui para a faculdade, depois que eu fiquei mais velho, depois que eu me aprimorei, porque eu enxerguei que nem tudo deveria ser publicado, a questão do respeito sempre em primeiro lugar. O político tem que entender isso também, e tem que entender o nosso papel enquanto imprensa, Silvano. Nós somos os olhos da população e a gente tem a obrigação de fiscalizar. Aliás, tem duas questões aqui que eu queria levantar essa semana, aproveitando a sua imensa audiência. O principal trabalho de um vereador é fiscalizar. Eu não vejo tanta fiscalização. E não estou falando só dessa Câmara, não. Estou falando de todas. Fiscalizar, legislar e fazer projetos. Agora, Perfeito. projeto você viu também? Agora me mandaram uma pergunta, Silvano, que aí a gente vai entrar numa outra seara, num barril de pólvora. Um leitor mandou a seguinte pergunta para mim: ô Roger, vocês cobram muito a questão dos projetos do Executivo, do Legislativo, da fiscalização deles, mas, por exemplo, a gente tem um órgão aqui em Três Pontas, que tem profissionais muito sérios, mas que eu nunca vi fiscalização, o PROCON. Falei, rapaz, isso dá uma matéria. Eu não me recordo de ter visto, o PROCON vai fazer uma operação assim, assim, assado. Tá aí até o convite para o Jorge Calili. E eu vou dizer uma coisa, para a gente esmiuçar esse assunto. O Jorge Calili ali no PROCON, a questão ali é mais pessoas para trabalharem junto com ele. A demanda é muito grande. A demanda ali no PROCON, eu procurei saber a respeito disso, é muito grande. E se não colocarem mais pessoas ali, fica difícil. Essa é a questão do PROCON. Nós temos o PROCON, só que tem que colocar mais gente para ajudar. O prefeito tem que botar mais gente lá. O Jorge já deve ter conversado com o prefeito para colocar mais pessoas para ajudar. Aí dá para o cara fazer diligência e outras coisas mais. Sim. Entendeu? Se não, estou aqui defendendo, não, viu? Eu estou falando porque eu fiquei sabendo quando eu precisei do PROCON. Quando eu caí num golpe, né, que eu paguei meu IPVA do carro, no cartão de crédito, aí eu procurei o PROCON de Três Pontas. Então, na praia, né, Silvano? Então, quer dizer... Aliás, o Silvano está abrindo uma agência de turismo, viu, gente? Então, eu caí no golpe. Eu caí no golpe 2 vezes, entendeu? Aí depois vai dizer que eu sou burro. Eu acho que eu não sou, mas a pessoa cai. A pessoa cai em golpe. O cara te induz, você e você cai. Você sabe qual foi o maior golpe que eu caí na vida? Quando eu achei que era interessante ser assessor de imprensa da prefeitura. Porque é a pior coisa que tem. A pior coisa do mundo. Mas porque você achou que você estava... Agora eu vou resolver o problema aqui. Não é nem a questão financeira. É porque sempre não é questão financeira, não. É sempre porque o cara entra lá e fala assim, agora eu vou melhorar. É isso aí. Eu vou melhorar a comunicação. É isso. E você não faz nada. Não faz nada. E você fica engessado. É o lugar mais amarrado do mundo, né? E além de ser amarrado, tudo que acontece de ruim jogam nas suas costas, como se você fosse o dono da caneta. E você ainda foi... E você trabalhou num período aí que é difícil, né? Até que você ficou quanto tempo? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 anos e 6 meses. Ficou muito. 6 meses antes eu pedi o boné. Você ficou muito tempo. Não aguentou? Não dá. Não dá. Você sabe que é complicado demais. Eu só não sei o que é mais complicado. Se é ser técnico da seleção brasileira ou assessor de imprensa da prefeitura. Sabe o que a prefeitura de Três Pontas, ela precisa fazer uma assessoria de comunicação. Não é um cidadão ser o cara da imprensa. Tem que ter várias pessoas. Sabe quem tinha uma assessoria muito boa, era chefiada pelo Brechó? Você lembra? O Carlos Mesquita, não sei se você lembra. A assessoria. Você não vai ter um só, não dá conta. Perfeito. E outra coisa, esse que tiver, ele tem que ter um aval do prefeito para o que ele fizer tá feito. Você está entendendo? Por isso que
Tem cidades aí que tem um secretário de comunicação. Perfeito. Agora, comunicação com é impossível você fazer uma coisa. Agora, a gente precisa também reconhecer o que é bom, né? Não sei se você se recorda, lá na Câmara Municipal de Varginha, a gente tinha uma moça lá, que ela era fantástica, mandava 20 releases para a imprensa todos os dias. E aqui em Três Pontas, não é porque é companheiro seu também, preciso destacar e elogiar o trabalho do Denis e da Ana na assessoria de imprensa da Prefeitura e do Luí na Câmara, que também manda material para a gente direto, né? Tem que elogiar esse pessoal. Varginha, eu trabalhei lá, você também. Varginha tem uma característica, os repórteres não vão a campo. As assessorias de imprensa já manda tudo. Você mantém teu site lá tranquilinho. Entendeu? Porque lá você recebe tudo. Eu trabalhei na Rádio Clube com o Carlos Costa, você lembra do saudoso Carlos? O cara é tipo nós, ele abriu o peito mesmo e não tinha conversa. Tanto é que ele ganhou para vereador com uma votação expressiva. Foi muito perseguido. Se candidato a prefeito ia ter um calor, poderia ter ganho a eleição. Infelizmente, ele veio a falecer do infarto. Era outro que gostava de cachorro, viu? Você chegava lá que a cachorrada estava lá na porta da rádio. Bom demais. Ele gostava. Então, essa é a única cachorrada que político pode se envolver que a gente não acha ruim. Então, mas aí o Carlos, eu trabalhei lá e Varginha tem essa característica de enviar os releases. Mas hoje eu acho que está bem servido aí, tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal. O Luí é um sujeito jovem, muito interessado. Tudo que eu pedi para o Luí, ele mandou, o mesmo acontece com eles, assim, a gente tem recebido. Entendeu? Só que a gente sabe que também não é fácil. Os caras têm a vaidade, né? Vereador, deixa eu ler aqui. Às vezes o cara nem sabe o que é, mas quer ler, quer botar o bedelho dele lá, né? Às vezes você, como assessor, tá certo. Mas o cara lê, não é bem assim. Você sabe como é que é. Não tomando muito tempo. Vou colocar o Johnny. O Johnny é bom. Vamos ver quanto tempo ele dura. Não, mas o Johnny tem uma vantagem. Na hora que ele estiver muito estressado, ele pega a guitarra lá, pega isso é. Você ainda não vê esse homem estressado, não. Ele é bravo, rapaz. É mais estressado. Nós aqui nós vamos discutir no campo, nós vamos discutir tranquilo, né? Ele já vem na porrada mesmo. Né? A cara dele, rapaz. Eu tive a questão que a gente sofre muito com os políticos. Eu tive um trabalho envolvido com a política, aí o candidato que já tinha sido empossado, enfim, que eu defendia, nós fomos num evento aí uma vez, aí a assessoria precisava de um CD, um CDzinho, para poder ficar com as músicas ali, para a gente poder usar. Eu falei, ô fulano, compra um CDzinho aí para nossa assessoria de imprensa. Ele vira e fala assim para mim, eu não tenho um filho desse tamanho. Quer dizer, esse tipo de coisa já passou. Não cabe mais. Compra para assessoria, mas os caras não dão valor nisso. Então assim vai dar valor, viu? Agora. Você sabe que o marketing está ganhando política. Agora, finalmente. Agora, graças a Deus. Hoje o jornalista está sendo visto com mais valor, embora o salário é uma merda, que você sabe disso. Né? Não, é verdade. Ó, quando eu fui entrar no rádio, eu comecei porque eu gostava. Eu queria fazer um programa de entretenimento. Só que aí pintou futebol. E eu comecei a trabalhar no TAC naquela época gloriosa. Não é agora, não. Por isso que eu falo que esse TAC está aí, não adianta. Se você não for profissional, não adianta. Tem que procurar uma parceria forte para botar um TAC profissional. Aquela época, o estádio era lotado. E eu comecei naquela época a fazer rádio, cara. Entendeu? Sim. Mas, para eu continuar, o que aconteceu? Senão você ganha salário mínimo no rádio, você sabe disso. Aí, para eu continuar, eu tinha que vender comercial. Se eu não vendesse, eu vou largar a mão. Como que eu vou viver com salário mínimo? Você vive? Como você vai viver? Então, você... E no nosso caso é uma gangorra, a gente nunca ganha uma coisa só. Não, pois é. Então, aí... É um valor que sobe dessa. Aí eu tinha que ter aquele negócio de ganhar 10%, depois passa 20%. Aí é assim que a gente viveu. E eu tinha que vender para incrementar o salário. Você passou por isso, você sabe até disso, hoje. Que eu sou um grande vendedor também, publicitário. Até hoje. Entendeu? Então não é um... Hoje para você ver o mercado, como é que tá difícil. Hoje tá difícil. Mas não é só para nós. Pega aí os comerciantes também. A situação não tá boa, Roger. Entendeu? No assunto que eu vou tocar agora. Você acha que essa situação não boa se deve ao governo do Lula? É porque vamos tirar o lado aqui, ó. Vamos colocar uma coisa aqui, que é o seguinte: gostando ou não do Lula,
Você acha que todos esses problemas se devem ao governo Lula ou se deve à estrutura que já vem de um país totalmente dilapidado, totalmente sucateado? Cara, vou te responder com a mesma franqueza que me é peculiar. Eu detesto o Lula. Eu odeio o Lula. Para mim, devia estar preso. Mas, assim como tem uma série de desmandos no STF lá, e quem manda no STF acha que é Deus, e isso, a ingerência... Ele não pode continuar, né? É um absurdo. Mas eu não culpo todo o caos econômico que a gente vive hoje ao Luiz Inácio, não. Isso aí vem de muitas gestões para trás e principalmente de uma coisa que a gente precisa bater na tecla como jornalista, que é a questão do eleitor entender o seu voto, valorizar o seu voto e não trocar o seu voto por tijolo, não trocar o seu voto por cesta básica. Porque o Lula, que está agora lá, conseguiu o Bolsa Família para mim, ou conseguiu o Vale Gás, eu vou votar. Não é assim que funciona. Você tem que pensar no macro, tem que pensar de uma forma geral. Quem está errado, na realidade, é o próprio povo. O povo, é isso. O povo fala que nós temos um circo, no picadeiro é que está o povo palhaço. Claro. E os espectadores estão na arquibancada. São deputados, governadores, senadores, presidente da República. Você pega como exemplo que a gente falou lá do presidente da Nicarágua. É um vagabundo. Vagabundo. Assim que ele acabou... Peguem aí o vídeo na internet. Assim que ele acaba de discursar dizendo que a partir de agora não terá mais eleição na Nicarágua porque não vai deixar os Yankees, né, dando desculpa de que os americanos querem tomar Nicarágua, enfim, de que os Yankees não vão mandar. Ao invés do povo vaiar, o povo aplaudiu de pé. Ou seja, a porcaria se perpetua no poder porque o povo bate palma. E ainda ganha adeptos, e muitos, né, cara? Pois é. É realmente muito triste. Agora, o que fazer? Se o governo Lula está ruim, o que fazer? O que a oposição está fazendo, ao meu ver, eu comento isso aqui. Tem algumas pessoas que são bolsonaristas e que ficam bravas porque... você está falando mal do Bolsonaro. Não, veja bem, eu acho a prisão do Bolsonaro injusta. Ele tentou dar o golpe, tentou sim, só que ele foi frouxo. Se você pegar os dados, tudo estava para dar o golpe. Só que na hora H, o Bolsonaro frouxou e foi para os Estados Unidos. A questão do 8 de janeiro, aquela turma que está presa, na minha opinião, está errado. Já devia estar todos na rua. Mas quem fez aquele povo ir para a porta de quartel foi o Bolsonaro. Eu te digo mais, eu assistia todas as lives do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele incitou sim para que o povo isse lá para as portas dos quartéis. Então, quer dizer, acho que a pena do Bolsonaro, muito pesada, não deveria ter tomado isso, como ninguém deveria ter tomado essa prisão, entendeu? Esse é meu entendimento. O Bolsonaro tinha tudo para ganhar a eleição, o Bolsonaro não conseguiu ganhar. O Bolsonaro fez até projeto social no período eleitoral. Você lembra? Para os caminhoneiros, taxistas e tudo. Ele deu dinheiro para a turma no período eleitoral. E não sou o Bolsonaro e nem Lula, não, que eu já disse aqui que não voto mais nesse povo. Já votei nos dois e não voto mais. Que eu acho que o Brasil tem que mudar. Só uma mudança melhoraria esse Brasil. Se não tiver mudança, não vai melhorar de nada. Você falou da questão de incitação do 8 de janeiro. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a CUT e o MST, eles fazem esse tipo de lavagem cerebral até hoje para que tomem propriedade, para que, como o Guilherme Boulos quer ser prefeito... É ministro hoje. Ele faz... Concordo com você. Invade prédio... Mas não da forma. Eles já fizeram, mas eles não quebraram o Congresso Nacional, não quebraram o Senado. E já chegaram a ter problema lá sim, mas não da forma, Roger, que foi feito. Os caras foram lá para quebrar mesmo. Mas eu não... Agora, por que eles não foram, então, se eles queriam fazer aquilo? Um dia que tivesse união... Eu não vejo, por exemplo, dizer o seguinte: o que fez no Congresso Nacional é gravíssimo e invadir uma propriedade particular não é grave. Tudo é gravíssimo. É gravíssimo, todos errados. Tá tudo errado. Então, assim... Por isso que eu prego mudança. Você falou do Bolsonaro, eu sou bolsonarista, eu sou de direita. Mas eu não sou tapado. Você sabe que o Bolsonaro não é direita. Você é um cidadão inteligente. Sim. Qual é a direita do Bolsonaro? Direita da
direita dá auxílio pro povo, fica... O que eu quero te dizer é o seguinte, Silvano. Ao contrário do que falam, que o Bolsonaro perdeu a eleição porque manipularam as urnas eletrônicas. Para mim, o Bolsonaro perdeu a eleição por causa da maldita língua dele de falar demais, de falar o que não sabia, de falar o que não devia. E aí um elogio. O senhor Luiz Inácio, que eu detesto, é muito mais político do que ele. Sabe lidar em todas as esferas, mesmo que às vezes com má intenção, com aquela coisa de levar um por fora, enfim. Não estou dizendo que a turma do Bolsonaro não faça isso. Eu acho que todo mundo que se envolve com política, infelizmente, acaba entrando na ciranda porque é o sistema que é corrupto. Não é a direita que é corrupta, a esquerda que é corrupta. É o sistema que é corrupto. O Congresso Nacional, isso tudo. o Congresso Nacional é um problema para o país. Aí eu digo, Claro. Nós temos eleições agora. Sim. Procurar saber da vida do cidadão. Você vai votar em quem para o governo de Minas? Eu não defini, eu pretendo, devo votar no Calil. Por quê? Não tem. Eu vou votar em quem? No Simões eu não voto, que é mentiroso. Você estava lá. Cadê a rodovia? Estou marcando. Vai sair o asfalto ali? Vai sair a recapeagem? Vai recapear? Eu estou marcando, está faltando um mês. Eu vou lá na rodovia. Vai ser uma loucura aqui. Vai ser uma loucura. Se você quiser ir também, vamos lá, nós. Vamos lá. Quanto mais aproveitando vamos aparecer em rede estadual. Aproveitando tua audiência e invertendo os papéis. Ao vivo para toda a audiência da equipe positiva. Em quem você vai votar para prefeito? Para prefeito eu não tenho ainda. Não, mas não, já tem alguém mas assim. Eu não posso, não. Peraí, nós estamos... Aí para votar para presidente, você tem que perguntar para o presidente. Eu falo que eu não escondo. Eu vi ontem o Que nota que você dá para a gestão do Luizinho? Hã? Que nota que você dá para a gestão do Luizinho e do Maio? Nota para a gestão do Luizinho? 6. Nota 6. Por quê? Se fosse algum tempo atrás, eu ia dar 3, 4. Já melhorou então bastante? Melhorou, tá melhorando. Mas precisa fazer muito. Eu já disse, cidade tem que ser mais limpa. Estão limpando, mas tem que ser mais. Sabe o que está faltando no governo do Luizinho? Coisas básicas para fazer. Porque coisas grandes estão saindo aí. Sim. Vai sair uma estação de tratamento de esgoto. A adutora que está saindo também para água, para 3 pontas. Novo pronto atendimento. Novo pronto atendimento. Então, quer dizer, coisas grandes tem, mas o povo vê coisas pequenas. O zoom se dá nas coisas pequenas. Como é que você vê, já que você está me perguntando, a questão daqueles moradores de rua lá, que tem na Praça Cônigo Vitor e agora estão lá na Avenida Oswaldo Cruz também. O que você faria? Não tem o que fazer, Silvano, porque a lei federal, ela diz que todo cidadão tem o direito constitucional de ir e vir. A gente não pode pegar essas pessoas à força e levar para um determinado lugar. Tem um morador de rua aqui que ele é de Jesuânia, um exemplo. Quer voltar para lá? Quero. Vou te colocar no ônibus, vou te mandar para lá. Isso não pode fazer. Isso dá até cadeia. Tem um prefeito aqui no sul de Minas que fez algo parecido. Pouso Alegre. Exatamente. Pouso Alegre está respondendo o processo. Pode ser cassado, agora, mas eu te pergunto. Mas é um problema crônico. Esse dia é um problema eu fui sem lá, solução. nós queríamos fazer uma matéria com eles. Cada um tem uma história, tem Sim. gente de fora. Sim. Eles não estão ali por acaso, porque muita gente julga que eles estão lá. Caiu na pinga, na droga, mas eles têm uma história. Sim. Como todos nós temos. Aquele da barraca tem uma história linda. Né? Mas aí o que acontece, que eu quero dizer? Agora, eles podem mexer com mulher que passa lá? Não, Eles ninguém podem pode. cagar na praça, mijar na praça? Não. Eles podem cagar na porta de estabelecimento? Não pode. Mas... Aí o que eu digo? Eu estava aqui entrevistando o Braguinha. É fazer BO. Faz um BO em cima. Porque é só a partir daí que vai conseguir tirar. Não... A prefeitura já tentou fazer, e eu sou crítico nisso, tentou de tudo. Até pagaram a pensão para eles. Eles foram um dia, ficaram lá, e no outro dia voltaram para eu levei alguns profissionais do CAPS, do CREAS, de uma série de órgãos para falar sobre morador de rua, Silvano, no Podcafé Podcast, e eles elencaram uma coisa interessante que eu gostaria de saber a tua opinião. Eles falaram que o problema, inclusive o Peter, que mexia com a ONG, fez um grande trabalho também, ele disse o seguinte:
Não é que aumentou o número de moradores em situação de rua. E o problema não está mais grave. O problema é que eles foram para o coração da igreja, para o coração da cidade, para a praça central. Né? É verdade. A questão para se pensar é o seguinte: teria toda essa repercussão, por exemplo, se eles estivessem na periferia, num bairro afastado? Não. Não teria. Não. Então a questão é o incômodo por estar num cartão postal. Mas eles não saem, eles querem ficar no cartão postal. Sim. Por que querem? Porque sabem que ali vai passar mais gente e vai ter uma quantidade de esmola maior. E que não dê esmola, que é interessante, né? Não pode. Não dá esmola. Que você eu postei uma arte ontem falando para as pessoas não darem esmola, e teve um cidadão lá que me xingou pra caramba, falando assim: o dia que você tiver um filho morador de rua, você vai querer dar esmola. Esse cidadão precisa estudar um pouquinho, entender realmente como é que é a realidade. Gente, não é dessa maneira. E essa questão acontece em família, é tipo drogado. Sim. Drogado é só em família pobre? Que tem? Não, só pobre? Não. Mas o pobre... todas as famílias. O pobre é mais falado, né? Claro. É igual a mulher da vida, né? A mulher da vida pobre é uma coisa. O rico não, já tem outro nome, né? Peraí, mas não é verdade? Eu tô mentindo aqui? Eu tô mentindo? É isso mesmo. Então aqui, ó, existe nas melhores famílias, rico, pobre, tudo entra nesse mundo ordinário, do mundo das drogas. E outra coisa, quem está alimentando os traficantes? Pois é. Os caras que usam as drogas. Pois é. Agora, você acha que tem solução? Você acha que vai resolver, o governante vai resolver o país vai resolver esse problema? Problema de droga e criminalidade? Eu vou te levar lá no Pod Café Podcast para você me responder algumas perguntas. O Dioninho vai junto, que eu tô curioso. Vai ser um sucesso. Não respondo qualquer uma. Eu tento, né? Quer ver uma curiosidade? A gente não é dono de verdade. Não, mas quer ver uma curiosidade que eu tenho da opinião de vocês dois? Do Dioninho também? E aí, falando agora como instrutor de trânsito, como é que vocês veem o trânsito em 3 pontos? Ô, Roger, quem me acompanha aqui, trânsito caótico, aqui, ninguém respeita ninguém, nem o pedestre respeita, tá certo? O trânsito caótico, nós precisamos urgente, inclusive, semana passada eu fiz um comentário com relação à Zona Azul, que não sai, e tem que sair o mais rápido possível, porque vai no centro da cidade. Outro dia eu fui parar no centro, lá nas lojas Joãozinho Verbinho. Rapaz, eu rodei e não consegui parar. Ali na praça, na fonte, você não para. E na região intermediária também. E tem um detalhe. Você já reparou que a maioria das vagas que são ocupadas o dia inteiro... Bota cone! É por quem trabalha no comércio e não pensa o seguinte: eu vou fazer uma caminhadinha e eu vou deixar a vaga para um cliente da minha loja. Ele toma vaga de ser um consumidor em potencial. A maior aberração de todas é o cara, você sabe disso que você é instrutor. Você estudou para isso. Então é o seguinte, você pode colocar um cone aqui, eu separo ali, então eu vou separar na frente da minha casa aqui agora. Vamos colocar um cone ali? Você já viu isso na cidade? Cone, cadeira, tapume, o que você pensar tem. Mas tem um problema crônico. Além de 2 tumores que inflamaram agora recentemente. Vou tomar pedrada agora, quer ver? Que é o tanto de Uber desqualificado que não tem condição de dirigir nenhum veículo automotor. Não estou generalizando, tem muito Uber bom. Mas o que tem de porcaria nesse meio também, Jesus, Maria, José e o Camelo. E além disso, as motos elétricas sem nenhuma regra, sem nenhum... As motos elétricas estão andando na contramão? Na contramão, na calçada, sem capacete, é um inferno. É errado. Mas tem uma coisa curiosa. Mas é que tá tudo errado, como é que vai fazer? Quer ver um exemplo? Vocês sabem que qualquer vaga rebaixada, vamos supor, tem uma loja de material de construção que tem uma vaga rebaixada de estacionamento, tem as farmácias que frequentemente rebaixam. E aí, você chega com o seu carro, você vai ali na vaga, você para o seu carro. Frequentemente vai sair alguém da loja ou alguém da farmácia e falar assim: você não está comprando aqui, você não pode parar aqui não, a vaga é da farmácia. Não é. Não é. A partir do momento que você rebaixa e você anula uma calçada e anula as vagas que ficariam na rua, próximo ao meio-fio, você tem direito de parar naquela vaga que não é dele, mesmo sem comprar nada. Eu vou lá na farmácia agora, eu vou parar o meu carro o dia inteiro, não vou comprar nada. Você pode fazer isso. Porque tomou vaga pública. Isso é lindo. Agora sim, a gente sabe disso. O trânsito aqui é tão complicado, motos não respeitam, Nossa senhora, motos elétricas não respeitam. Por Por isso que nós temos muitos acidentes aqui na cidade. A mudança em contramão, eu estava saindo da minha garagem outro dia,
O cara desceu na contramão e ainda buzinou pra mim. Eu que tô errado, cara. O cara tem que descer na Marquês de Abrantes. Aliás, subir, né? Não desceu, o cara tava descendo. Silvano, você tá ruim aí pra sair da garagem? Eu levei na brincadeira, cara, mas é complicado, né? Mas tem um Agora, tem um peraí. problema também. A cada dia é um fluxo. Um dia é a mão para cima, outro dia é a mão para baixo. Agora, mas é uma peraí. série de O que mudanças você- e eu o não que- vejo tanto estudo para essas mudanças. Você conhece bem, você dá suas aulas, você ainda tá ainda na ativa? Não, aposentei, graças a Por Deus. quê? Tava muito... É muito Não, com eu tô falando, tá bem o cara aí. Ó. com a faculdade e essa mudança aí do processo para tirar a carteira, inviabilizou completamente Tá mais as fácil pra autoescolas. tirar a carteira? Ou- Tá bem mais fácil e mais irresponsável. Qualquer pessoa com 2 aulas vai lá e quer fazer prova, passa eventualmente, aí a gente coloca um cidadão que tem a menor noção no trânsito. Essa você não sabe. Eu tomei 5 bombas na rua. Mas também convido qualquer um comigo. Vamos andar em São Paulo? Vamos andar no Rio de Janeiro? Olha isso. É? Perfeito. Vamos andar em Belo Horizonte? Perfeito. Tem Mas, gente que tira a carteira e não vai em Varginha. não, mas isso é a prática. Cada vez que eu tomava bomba, eu aprendi uma coisa. É isso. Sabe por que é o problema? Lá que você chega ali, como é que chama os caras lá que vão dentro do carro com você? Os Instrutores, instrutores. examinadores. examinadores. Lá que você vai com esses caras, já é outra. Ali você tem que fazer o que eles querem. E se um errinho é bomba. Um errinho é bomba. Aí Aí, uma polêmica enorme, gigantesca, que eu nunca falei isso nem no meu programa. Pergunta para mim o que eu acho errado na questão da forma como os exames de autoescola são feitos. ó, falou, já fez a pergunta e fala. Para mim, examinador não tem que ser policial civil. Mas agora vai sair, né? Agora sim, não Por tem quê? que ser. Vamos lá. O Roger é policial civil. Aí, no dia de hoje, eu estou recebendo para zelar pela segurança da população. Só que na manhã de hoje eu estou fazendo um exame de trânsito. Se acontecer um crime na rua de baixo, eu não tenho como ir lá e atender como policial que eu estou recebendo para isso, porque eu estou recebendo para ser examinador. Eu recebo 2 funções acumuladas e eu desempenho uma só. E outra coisa, já teve caso de examinador fazer exame com arma na cintura. Ou seja, você está botando medo, intimidando. Para mim, não tem que ser. Nada contra a Polícia Civil, que é grande parceira, um trabalho maravilhoso. Mas eu sou contra. Eu acho que, mudando também de assunto e voltando na questão do trânsito, eu acho que Três Pontas tem que contratar um cara que conheça de trânsito para gerir esse trânsito. Engenheiro de mobilidade urbana. Isso, é esse o nome. Outra coisa. O que é, Dioninho? Esse é o primeiro passo. Outra coisa, aqui na cidade de Três Pontas. Estudar a cidade. Certo? Agora, eu perguntaria a você, esse é o primeiro passo para fazer tudo aqui na cidade. Só que não vai ter mais mudança de contramão, não, viu? Isso aí eu entrevistei aqui um prefeito, ele já falou, isso aí não vai acontecer. Ah, não vai ter mais? Não, acabou. Furo de reportagem, não teremos mais mudança no trânsito. Não vai ter mais. E outra coisa, não é furo, não, já falei isso há muito tempo. O prefeito esteve aqui e falou. Ótimo. Não vai ter mais. Mas a Zona Azul ele disse que vai fazer, mas não disse quando também. Já passou da Pode ser hora. esse ano que vem. Já passou da hora. Tá, pô, vai fazer. Vai fazer. Aí o Dioninho me disse um ponto aqui, que eu até pensava que era esse ano. O Dioninho estava escutando. Melhor eu não ouvi nesse dia que eu entrevistei o prefeito. Ele disse que vai fazer, não vai ser esse ano, não. Foi isso que ele falou? Não vai ser esse ano. Já falou que não será esse ano? Diz o Dioninho ali. Então tá. Então tá certo. Aí, mas a questão de mudança de trânsito não vai ter mais. Essa acabou. Mas uma coisa, eles tiveram feito pelo menos para tentar. Eu, por exemplo, não gosto do trabalho do secretário de obras. Eu acho muito fraco. Entendeu? Eu acho, por exemplo, o Marrom melhor. O Marrom, na época do Marcelo, um mês que ele ficou na secretaria, deu uma dinâmica na cidade. Mas respeito o secretário, a gente tem que respeitar. Mas eu, como uma pessoa pública, você bem disse isso, eu posso criticar, não posso? Tem um dever de... Vai ali no cemitério, o Marrom tá lá agora, ele está cuidando do cemitério.
Ele pega algumas coisas para fiscalizar, para organizar. Vê aquelas pedras encardidas que tem lá, o que está fazendo? É só você pegar a maquininha e lavar. Eu já vi isso praça Cônigo Vitor. Pega a maquininha e lava, mas não adianta. Só pegar a maquininha para lavar essas praças encardidas. O Marrom está fazendo tudo no cemitério. O Marrom está colocando iluminação no cemitério. A gente vai falar, mas a prefeitura não tem dinheiro. Com o próprio material da própria prefeitura. Que aquilo ali à noite é complicado. Tinha época quando tinha aquele, como é que chama em cima do muro lá, aquele negócio? Concertina. Quando não tinha aquilo lá, o povo ia lá dentro namorar, pitar maconha, fazer o diabo a quatro, transar. Entendeu? Mas vai lá agora pra você ver. Você já namorou no cemitério, Silvano? Você o quê? Você já namorou no cemitério? Não, de jeito nenhum, eu vou fazer isso, que é isso. Lá não tem, já tem que respeitar nossos entes queridos. Eu acho que é uma puta de um desrespeito, né? Entendeu? Mas aí, o que você acha do secretário de obras? Você é um cara que fala. Eu acho ele, como pessoa, um cara. Eu tô falando como. Um cara bacana. Como pessoa é bacana. Mas eu colocaria. Eu colocaria em outro lugar. E no lugar dele, um profissional chamado engenheiro de mobilidade urbana. Mas eu tô falando no geral, do transporte e obras. Ó, eu mudaria. Certo. Com todo respeito ao Alisson, eu mudaria. Tá vendo? É por isso, tem que ter autenticidade. Aqui a gente dá os nomes e fala. Você viu um negócio de 3 pares numa rua aí, do Califórnia? Então, gente, tem que dar uma olhada na questão disso. O negócio é sério, né? Você vai pintar a faixa nas ruas, tem que dar uma olhadinha. Não, e quer uma sugestão? Aí, já que a prefeitura está sem recurso e não tem condição, pelo menos a priori, de contratar um engenheiro de mobilidade urbana, tem tanta comissão, tem tanto órgão que é criado para apoiar uma série de iniciativas, cria aí uma comissão de apoiadores do trânsito. Inclusive, eu me ofereço como voluntário a estar nisso e ajudar sem ganhar nada. Para qualquer alteração, qualquer necessidade, essa comissão envolvendo motoristas de ônibus, caminhoneiros que entendem muito de trânsito, profissionais de autoescola, essas pessoas envolvidas numa comissão, num conselho, achei a palavra, num conselho municipal de trânsito, para ajudar a tomar as decisões, para não ficar nas costas de um e também para não parecer que tudo é culpa do Alisson, entendeu? E toda mudança tem uma reação. Eu, por exemplo, a mudança na Marquês de Abrantes, eu achei ótima. A mudança ali aquela rua debaixo da Praça do Cemitério, Frederico Memberg, eu também achei ótimo. Vamos pegar como... Eu lá perto do hospital, também achei legal. Só que o pessoal lá do Padre Vitor reclama da mudança que foi feita lá. Pega-se antigamente, quando, eu não lembro se foi na gestão da prefeita Luciana, que botou a mão Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Ajuda. O que aconteceu? No começo foi um inferno, todo mundo criticando. E se não tivesse... O cara tem que ter peito para fazer isso. Se não tivesse sido feito hoje, a gente não andava ali, não trafegava ali. Eu sei. E foi excepcional. Tem que fazer. Então, não vai ter isso mais, segundo o Luizinho. Essa questão de mudanças. Ô, Roger, para a gente fechar, você vai votar em quem para governador? Tem o Cleitinho que não decidiu? Eu acho que ele vai pular fora. Eu ainda tenho dúvidas. Tem aí o Calil. Um candidato. Eu também. Eu disse Calil, eu tenho que ver na hora dos debates. Mas hoje, eu acho que o Estado precisa de um cara mais experiente, porque o Estado está quebrado. O Zema contou mentira aí esse tempo todo, que ele pagou dívida. Ele não pagou sequer uma parcela da dívida com a União. Você sabe, né? Entendeu? Então, a gente tem que pensar. E, sobretudo, o funcionalismo público, em quem vai votar, porque a coisa está feia. Aquele Propag tem que resolver essa condição com o governo federal. Sim. Tem que ter um governo alinhado, não importa. O Cleitinho disse isso. Eu gostei de uma entrevista que o Cleitinho deu na Rádio Itatiaia, é perfeita. Ele falou, se eu ganhar, a partir do dia 1º, não quero saber, se for o Lula que ganhar, ou o Flávio, eu estou lá com eles. O que o Marcelo Chaves fez aqui. Isso, eu vou lutar pelo Estado. Cleitinho falou isso. Calil também. Então, quer dizer, a gente tem que olhar.
Então você ainda não definiu, mas seria mais o Cleitinho. Seria. Eu não vou perguntar deputado estadual e nem federal, deixa para lá, porque senador. Estadual e federal, Castro, eu sou Sim, no Castro. também, eu também voto. Não tem como não votar. Eu acho que 3 Pontas não pode perder. Não tem como não votar. As cidades estão clamando para ter um deputado, né? Então, eu acho assim. Sim. Mas cabe ao público, cabe ao povo, não é porque nós estamos dizendo, cabe a pessoa ver quem vai votar. Rapaz, Posso fazer uma última pergunta para terminar o programa? Depois que eu descobri que eu estou com diabetes, às vezes eu estou com uma coisa para perguntar e esqueço. Mas pode olhar, também chega a idade, né? Isso rapaz? não é. Eu ia falar isso agora. Isso não é diabetes. Isso aí, você tá melhor que eu já tô de cabelo branco. Eu tô melhor, claro. Garotinho, né? O que você quer me perguntar? Pode perguntar. Essa polêmica toda, você que veio desse universo, Messi é melhor do que o Pelé? Hã? Messi é melhor do que o Pelé? Olha, pelo que eu vi jogar, e eu assisti alguns vídeos, eu acho que cada um teve a sua era. Mas eu, como brasileiro, eu vou ficar com o Pelé, claro. E se você ver o que o Pelé fazia... Pra mim não tem nem comparação. Não dá nem pra começar. Mas o Messi é um grande jogador. Mas eu acho que o Messi é mais... Não é mais que Maradona também, não. Também acho. Eu ia falar isso aqui agora. Eu não me lembro. A primeira questão que o Pelé disse no programa do jogo foi o seguinte: olha, entende? Primeiro perguntaram se o Di Stefano era melhor do que o Pelé. Depois se o Sivori era melhor do que o Pelé. Depois se o Maradona era melhor do que o Pelé. Agora o mestre, primeiro eles precisam lá na Argentina resolverem quem é o melhor deles, para depois querer comparar alguém com o Pelé. E o Pelé é incomparável. E a seleção brasileira é boa? Um fiasco. Nós não completamos aqui. Você vai votar para quem? Para presidente? Em qualquer um, menos no Lula. Eu estou entre o Caiado e Renan Santos. O Renan Santos, inclusive, ontem saiu uma pesquisa, ele está com 9 pontos. E tem pesquisas aí já dando ele com 12 pontos. Outro que eu não voto também no Ciro Gomes. Por quê? Porque, eu votei nele já. Porque eu gostava dele. Vai ganhar no Ceará, viu? Mas tem casos de acusação de violência contra a mulher. Não respeito esse tipo de pessoa. Só para fechar, senão não vou falar o dia inteiro, né? Quando você pega um cara que é bom para falar, a gente fala o dia inteiro. O que você acha do homem que bate mulher, esses canalhas, esses vagabundos? Isso são pessoas ordinárias e sem vergonhas. Eu já falei o que eu penso. Vou resumir. Quem bate em mulher é homem. E o que fazer? Agora tem a mulher, eu acho que a mulher que está hoje em casa, que está sofrendo psicologicamente, denuncia. Hoje a lei está melhorando muito para botar esses canalhas na cadeia. Sim. E não só isso, não só no caso da violência contra a mulher, mas também da violência contra a criança. A gente tem vivido aí dias, Silvano, na imprensa, de noticiários absurdos de casos de padrastos, de pais, de mães envolvidas com morte dos próprios filhos. Conexão tem cobrado veementemente a questão do caso do Davi Miranda Totti lá de Varginha, que é uma questão, dentre tantas outras, que eu sinceramente não entendo. Você é um cara muito inteligente. Me responda uma pergunta. Se a justiça determina que houve um crime, mas que não pode imputar esse crime ao padrasto, sendo que na casa só estava o padrasto e a criança de 3 anos. Então, para a justiça, foi o Gasparzinho quem tirou a vida do Davi? É isso, Silvano, que eu entendi? Não, de jeito nenhum. É o padrasto. Mas não pode imputar o crime ao padrasto, a gente também confirmar que foi. A gente também. Tudo leva a crer que sim, mas a gente. É um trem tão complicado de falar. É tipo assim, ó. Não consegue imputar esse crime a ninguém. Só estavam os dois dentro da casa. Tudo leva que ele. Agora, é o caso de pedofilia. A gente no jornalismo tem que tomar um cuidado com isso. Porque hoje está complicado, viu? Está muito complicado. Agora, eu não sei por que os caras, qual que é a mente? Isso é gente mente doentia. E para divulgar isso tem que tomar um cuidado, porque senão a gente pode condenar pessoas inocentes. Você entendeu? Posso agora, rapidinho? Tem as aberrações. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Isso que o Silvano fala, e o Silvano tem muita razão, porque vocês aí do outro lado, vocês não sabem o que a gente passa
com o julgamento extremo do nosso trabalho. Há muitos anos atrás, houve uma denúncia de um cara que estava em outro país e que teria estuprado uma mulher. E que nesse país ele teria, inclusive, sido condenado. Aí eu fui fazer a reportagem, procurei nos jornais desse país, não encontrei nada, porque eu pegaria e traduziria para poder fazer a matéria para o português. Entrei em contato com os envolvidos, ninguém quis falar nada e eu simplesmente não tinha subsídio para fazer a matéria. Aí, Silvano, sabe o que pichava por em 3 pontas? Roger Campos, defensor de estuprador. Como que eu vou fazer uma reportagem de um cara que está lá do outro lado do mundo e eu não tenho informação nenhuma de que o caso seja verdade? Eu tenho que ter informação. É complicado demais. É tipo o caso do Robinho. Você ouviu a história? Sim. Aquilo ali, a mulher que botou o cara na fria. Você acha que aquilo foi o Robinho? Ele está errado? Primeiro, só dele trair a mulher já está completamente errado. Sim. Agora, ele teria que tomar esse tanto de cadeia? Naquele caso? Pois específico naquele caso? Entendeu? Pois mas errou. O caso do Anão. E qual a diferença do caso do Robinho para o caso do Daniel Alves? Pois é. O Daniel Alves foi absolvido. Já foi absolvido. Então o Robinho está lá no Tremembé, agora acho que saiu de lá, né? Sim. Mas lá em dos artistas. Roger, obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Eu continue fazendo por 3 pontas, ajudando a cidade, porque o jornalismo ajuda. O jornalismo tem que cobrar mesmo, tem que falar abertamente e fazer igual você faz, a gente faz também. E sabe o que é o mais legal, Silvano? O mais legal é o seguinte, e aí eu já, para fechar, eu já volto lá no primeiro assunto, que é o assunto dos cães. Que a gente nós deveríamos nos unir para que mais fortes a gente pudesse cobrar e conseguir respaldo. A união faz a força, tem aquele ditado, né? Dentro da imprensa, a gente já teve arranca-rabo, a gente já teve de cara virada, já teve brigado. Eu mesmo com o Silvano já tivemos um tempo sem conversar. Só que é uma besteira, né? Só que a gente evolui, a gente entende que a gente está no mesmo barco e que a gente tem que ser parceiro, a gente não tem que ser inimigo. A mesma coisa em relação às ONGs. Vamos trabalhar todo mundo junto para que a gente realmente consiga sanar esse problema dos cães de rua. Novamente, para você que está chegando agora, parabéns, Tânia e Popó, pelo trabalho que fazem. Mas é preciso que se façam alguns ajustes. É tipo assim, você falou de imprensa, cada um tem seu espaço, gente. Tem espaço para todo mundo. E por falar em espaço, nosso amigo Marabinha está de volta à imprensa. De onde que ele está? Você falou. Está lá na Rádio Sentinela. Está lá que horas? Das 11 a não sei que horas, mas começa 23 horas toda segunda-feira com o Clube da Insônia. Só na segunda-feira? Eu acho que é segunda-feira. Você acha? Pô, você tinha que ouvir. Eu tinha que estar mais bem informado. Você tem que ouvir o seu discípulo. Meu mentor. Grande abraço para o Marabinha, Rony. O Marabinha é gente boa. Vou trazer ele aqui uma hora. Você tem que trazer ele aqui. Vai ser um sucesso. Sabe quem vem? Vem falando desse programa dele. O que você acha? Johnny, pode? Vamos trazer ele? Não, tem muito papo para conversar. Mas sacanagem. Botar o Marabinha 11 da noite, isso é sacanagem, hein? Quem é convidado? Quem fez isso? Quem é convidado? O João fez isso, botou ele 11 da noite. Quem é convidado não convida, mas o dia que você trouxer o Marabinha, por favor, me chame também, até porque nós fizemos uma dupla inesquecível da época do Clip Show. Clip Show, né? Você falou errado. Clip Show pro Marabinha. Clip Show. Então tá. Gente, um forte abraço para vocês. Hoje é quarta-feira, meiamos a semana. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.